Irmãos, leitura de Êxodo, capítulo 14, nós vamos expor o final do capítulo, do verso 15 ao 31. A nossa leitura ficará somente até o verso 15. Faremos a leitura do verso 15, Êxodo 14, 15, mais a exposição será até o final do capítulo. Êxodo 14, 15, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Bendito Deus, louvamos o teu nome, Senhor, e te pedimos, o Senhor que é não só o que inspirou, mas também aquele que ilumina, ó Pai, nosso entendimento, para que, ó Deus, tuas palavras sejam compreensíveis à nossa mente e também frutíferas, Senhor, ao nosso coração. Como poderíamos, ó Deus, obedecer-te se não compreendermos tuas ordens? Mas que o Senhor nos esclareça e que a tua palavra faça a tua vontade, Senhor, nesta manhã, para a glória do teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, desde quando nós começamos as exposições de Gênesis, nós já nos deparamos com a intensidade do livro, principalmente nos seus primeiros enredos. Nós vimos escravidão, opressão, pragas, libertação. E até que vimos o desenrolar de um enredo impressionante, porque as pragas, de fato, a forma como Deus ele age poderosamente contra o Egito, de forma soberana, como ele opera maravilhas para libertar o seu povo, de fato nós não podemos negar que é impressionante tudo aquilo que Deus estava fazendo para mostrar ao Egito e ao seu povo de que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, Deus deixa evidente ao seu povo e principalmente ao Egito que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Contudo, irmãos, diante de todas as coisas que nós observamos, diante de tudo aquilo que o Senhor vem a se revelar, todo bom enredo ele tem o seu clímax, ele tem o seu ápice. E nós podemos dizer que a passagem do Mar Vermelho é, de fato, um desses clímax. Nós vamos ver outros em Êxodo, como, por exemplo, a entrega da lei do Senhor é um clímax, a construção do tabernáculo também é um clímax dentro da estrutura de Êxodo. Se é que nós poderíamos dividir Êxodo em algumas partes, seria justamente essa parte, Mar Vermelho, a entrega da lei e posteriormente a construção do tabernáculo. Então, nós estamos aqui diante do grande clímax, diante do grande enredo, que é a passagem do Mar Vermelho ou no Mar Vermelho. É definitivamente, irmãos, ou seja, nós estamos encerrando aqui essa primeira etapa com esse clímax de uma história que durou 14 capítulos. Mas o que nós observamos nas últimas exposições, essa história, ela não parecia ter um final feliz. Nós vimos que anteriormente Deus está orientando o seu povo, estabelecendo o roteiro da viagem. Nós vimos que existia uma rota que nós poderíamos considerar uma rota mais curta, onde aproximadamente Israel poderia ter chegado à terra prometida em 2 semanas, mas Deus muda a rota, faz com que Israel ele peregrine com um roteiro totalmente diferente, e é justamente nesse roteiro mudado que parece, ou que o texto parece apresentar, que houve um erro de rota, que o Senhor errou na hora de traçar os seus caminhos.
Porque nós vimos que Israel, ele foi, ou Deus colocou Israel diante de um perigo. E Faraó está entregue aos seus caminhos e ele pensa que Israel está encurralado. Ou seja, Deus coloca Israel numa posição em que Faraó entende que ali há uma oportunidade de atacar o povo e de escravizá-los novamente. O texto nos mostrou que a partir disso, com a consciência de que ele poderia de fato fazer com que os israelitas voltassem à escravidão, diz o texto que ele empreende toda a sua força militar para de fato resgatar de novo Israel. E nós vimos que o povo temeu, porque, conforme geograficamente foi mostrado, Israel estava num beco sem saída, porque à frente, diz o texto, vem Faraó com seu poderio militar, atrás tem o Mar Vermelho. Então tudo parecia estar perdido. Contudo, o Senhor fala ao seu profeta que o povo marcha. Mas antes, Moisés diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Esse, irmãos, é o final da última cena, mas que abre essa cena final, ou seja, fechou a última cena anterior que nós vimos semana passada e abre a cena de hoje. Por quê? O que parecia ser um erro de rota, na verdade, demonstrou-se uma isca. Deus estava conduzindo o Egito para o golpe final. O que aparentemente tornou Israel vulnerável, na verdade, era que Deus lançou uma isca para atrair os egípcios. E foi justamente no Mar Vermelho que Deus sentenciou o Faraó, que é o texto que nós vamos ver hoje, que é a destruição dos egípcios no Mar Vermelho. Por quê? Porque Deus pelejou contra o exército de Faraó para ensinar ao povo que a salvação vem dele. Então, irmãos, esse é um texto que vai nos ensinar que é o Senhor quem peleja contra os inimigos da salvação do seu povo. É isso que nós vamos ver hoje. Então, quando tudo parecia estar perdido, quando os israelitas se viram encurralados entre Faraó e o mar, conforme nós vimos no texto anterior, foi justamente quando o povo nada podia fazer, que essa é a grande questão do texto. Deus quer mostrar ao povo que o povo chegou numa situação em que eles não poderiam fazer mais nada para salvar a si mesmos. E é justamente nesse momento que todas as possibilidades se esvaíram, que Deus vai e salva o seu povo. Por isso que Moisés exorta ao povo para que o povo não temesse e aguardasse o que o Senhor iria fazer. E é aí, irmãos, posteriormente a essa exortação de Moisés, que o Senhor fala com o seu servo: porque você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. O povo está temeroso e o profeta recebe reclamação. O texto mostra que Deus está se dirigindo a Moisés e questionando Moisés e não o povo. Duas respostas são possíveis aqui. Primeiro, Moisés, ele era representante do povo e a repreensão que Deus está dando se dirigia ao povo e não especificamente a Moisés. Esse é o princípio importante de Êxodo, quando Deus trata a liderança de forma corporativa. Então,
Deus é o governo representativo. Deus trata o povo a partir da liderança. É uma das coisas que nós vamos ver em Êxodo e Deuteronômio. Então, o pecado do povo é o pecado da liderança também. O pecado da liderança é o pecado do povo também. Só que Deus trata nessa estrutura de representatividade, né? Deus se dirige não ao povo. Se o povo está rebelde, lógico, Deus pune, mas ele chama a atenção do líder, daquele que está dirigindo o povo, né? E o Senhor fala com ele. Esse é um princípio importante. A segunda coisa, que é a que nós devemos também analisar, é que parece que diante da situação, o texto não descreve, mas parece que do verso 14 a 15, tudo indica que Moisés também procurou a face do Senhor, e parece que isso também se ajusta à narrativa, e é aqui justamente que o Senhor repreende, porque não é interessante, irmãos, imaginem que parece ser um momento louvável. Moisés clama, Moisés dirige suas atenções ao Senhor em oração. Mas veja, é justamente nessa hora que o Senhor repreende, porque o Senhor não quer que ele ore, o Senhor quer que ele avance. Não é interessante, irmãos? Porque o Senhor diz: por que está clamando a mim? Ou seja, porque você está orando, porque você está me buscando. Diga ao povo que marche. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus não está aqui menosprezando o exercício da oração. O próprio Senhor instrui a oração, seu Filho ensina a oração. Mas aqui mostra um princípio importante, que há determinados momentos, irmãos, que a nossa obrigação clara é partir para a ação, sem qualquer atraso ou dúvidas. Por que esse princípio é importante, irmãos? Porque, por vezes, nós queremos usar o caminho da oração para nos esquivar das ações. Nós queremos usar o caminho da oração para nos esquivar das ações. Isso tem sido, irmãos, muito comum e em muitos casos, principalmente no seio da igreja. Quando situações clamam por nossas ações, nós muitas vezes usamos uma falsa piedade, e essa falsa piedade, por vezes, ela é revelada quando nós colocamos a oração como objetivo, mas na realidade nós estamos colocando nossas orações com o objetivo de nos esquivar das nossas obrigações. É como alguém, irmãos, que sabe qual é a vontade de Deus e diz: vou orar. É como alguém que está em pecado e diz: vou orar a Deus para ver se eu tenho que abandonar este pecado. Eu vou orar a Deus para saber qual é a minha resposta ou o que eu devo fazer. Entendem, irmãos? Quando a vontade de Deus está revelada, clara, existem situações que Deus ordena agir, não orar. Então, esse é um princípio importante. Não era momento de orar, agora era momento de marchar, avançar, de agir. O que o Senhor queria era uma resposta àquilo que Moisés havia dito: o Senhor não vai pelejar por vocês, vocês não estão sabendo que o Senhor vai cuidar de vocês, então marchem. Esse é o momento. Então, foi o caso de Israel. Aquela não era a hora de orar, mas de se levantar e marchar. Todavia, irmãos, a ordem, como nós falamos, não parecia ser tão racional, porque o inimigo estava à frente. O mar estava nas costas. Para onde eles iriam? Não tinham como sair. Estava diante de todo o arsenal do exército egípcio. Atrás, o mar. E é justamente aqui que o Senhor instrui o seu povo a respeito de sua salvação. Veja, quando os israelitas atravessaram o mar?
Veja o momento em que os israelitas atravessaram o mar, numa hora em que apenas Deus poderia abrir o caminho da salvação. Deus diz ao povo que marche, mas para onde? Para onde vai? Então veja, a ordem de marchar é uma resposta de fé, porque Deus está mostrando que é somente Ele agora, diante dessa situação, é que pode salvá-los. Vocês não podem se salvar, o mar está atrás de vocês, o exército está à frente de vocês, mas marchem, porque eu vou salvar vocês. O Senhor está mostrando a Israel, somente eu posso salvar vocês. Então, esse princípio, mais uma vez, que já vem sendo declarado, volta a ser exaltado aqui. Então, sabe o que nós podemos fazer, irmãos, para sermos salvos? Nada. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. O Senhor é quem está dizendo, apenas Deus pode nos salvar. Então, não existe nada que pecadores possam fazer a respeito de si mesmos. Por mais que busquemos nos converter ou converter outros pelos nossos próprios meios, se o Espírito não mudar a nossa mente, irmãos, e o nosso coração, ninguém irá a Cristo. O que o Senhor está ensinando a Israel é isso, que esse caminho da salvação é o caminho que somente o Senhor abre, somente o Senhor fecha. Essa é uma porta que somente Ele abre. Então, Israel está aprendendo isso. Está numa situação em que não tem como escapar. Humanamente falando, é impossível sobreviver. E Deus está dizendo, marche porque eu vou salvar vocês. Esse é um caminho que somente o Senhor abre e fecha. Mas, irmãos, parecia ser impossível de fato. Uma das coisas que o Senhor nos instrui é que o que parece ser impossível aos homens é possível para Deus. Veja o verso 16 e ao verso 18. E você levanta o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Irmãos, uma das coisas da narrativa, o capítulo 14, se você observar, existe uma ênfase muito grande aqui no poder militar do Egito. Se você vê, o Senhor fala do poder militar no verso número 4, ele fala no verso número 6 e 7, ele fala no verso número 9 e ele fala no verso número 17. Todos os termos usados aqui de forma repetitiva, o Senhor fala cavaleiro de guerra, cavalos, carros, o Senhor mostra em detalhes a estrutura militar do Egito. Tudo isso está mostrando uma coisa importante: o inimigo é feroz, forte, e ele também, humanamente falando, é imbatível. Então, essa ênfase que o Senhor dá na narrativa é que Israel está diante de um inimigo imbatível, humanamente falando. Mas, para piorar, por trás está o mar, ou seja, é impossível de Israel salvar. Então Deus surpreende. Impossível, irmãos, determinar exatamente a posição de Israel. Qual parte ali das proximidades do Mar Vermelho Israel está? Mas uma coisa é certa: o lugar que eles estavam, que o povo estava, é um beco sem saída. Então, o que é que Deus, olha a orientação que Deus dá a Moisés. Deus orienta a Moisés que Moisés estenda a mão sobre o mar, e Deus diz que vai abrir o mar, diz a Moisés que o povo vai passar, endurecido, o faraó vai perseguir, e Deus diz que serão seus últimos minutos, porque Deus vai matá-los lá no mar, Deus vai afogá-los no mar. Então, Deus diz a Moisés, revela a Moisés o que vai acontecer.
Você vai estender as mãos, você vai estender, o mar vai se abrir, vocês vão passar, ele com todo o seu exército vai entrar no mar e ali afogarei os egípcios. Então vejam, irmãos, quando o mundo das impossibilidades era uma realidade, o Senhor mostra o caminho para salvar o seu povo. Irmãos, esse é um retrato claro da salvação. Por quê? Porque a salvação, ela por vezes se revela aos nossos olhos como algo impossível. Contudo, irmãos, nessa esfera, todas as impossibilidades para salvar alguém são rompidas pelo Senhor. Você olha para as Escrituras e vê um Saulo, perseguidor da igreja, que virou Paulo. Quem diria isso? Imaginaríamos que Zaqueu, homem tão desprezado, não fosse capaz de render-se a Cristo. E você vê um cobrador de impostos, da patente dele, sendo convertido pelo Senhor. Então, humanamente falando, essa é uma realidade de impossibilidades, mas o Senhor rompe essas impossibilidades. Então, quando nós nos deparamos com isso, primeiro, nossos filhos, eles podem estar perdidos em seus pecados, os homens podem estar cegos, nós podemos fazer de tudo. Então, porém, essa não é uma questão do que fazemos, mas do que Deus é capaz de fazer, de romper as impossibilidades para salvar aqueles que nunca poderiam ser salvos pelas suas próprias artimanhas. Então, irmãos, não é uma questão do que nós fazemos, porque nós, por vezes, julgamos que nós somos capazes de fazer alguma coisa para transformar os corações dos homens, mas nessa esfera somente o Senhor é capaz e somente o Senhor tem poder para romper todas as impossibilidades. O que foi que Jesus disse ao jovem a respeito do jovem rico? Quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. Então perguntaram, então quem pode ser salvo? O Senhor Jesus disse, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E é isso que Deus está mostrando. E é justamente nessa impossibilidade de Israel se salvar que Deus anuncia a salvação e Deus vai agir. Porque a grande questão no texto é que o Senhor está pelejando pelo seu povo. O Senhor está salvando o seu povo. É uma peleja dele. É Ele que está salvando o seu povo. Lembre-se que Paulo, quando comenta esse episódio de Deus e Faraó, ele diz que Deus levanta Faraó para mostrar o seu poder, a sua glória e o seu governo. E Deus está ensinando a Israel, que é um dos grandes assuntos de Êxodo, que é Ele quem salva. E aqui, o que Moisés disse a respeito de Deus está acontecendo. Deus está pelejando. Não é uma peleja do povo, é Deus aqui que está pelejando diante das impossibilidades. É Deus que está agindo para salvar o seu povo. Veja no verso 19 e 20, que ele diz, então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era a escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Nós vimos, irmãos, aqui que a coluna de nuvem e de fogo já era uma descrição da aparição do Senhor. No capítulo 13, verso 21, nós vimos que havia uma teofania de Deus, Deus estava guiando o seu povo através desses elementos. Aqui agora, observem, uma mudança significativa, que a nuvem é identificada como o anjo de Deus. O anjo de Deus. No verso 24, você pode ver que diz que era o Senhor. Veja o verso 24, na vigília da manhã, o Senhor. Então,
Em suma, irmãos, o que a narrativa está querendo mostrar era que Deus estava pessoalmente protegendo o seu povo. Moisés disse: o Senhor pelejará por vós, e aqui o Senhor está mostrando que ele estava pessoalmente a proteger o seu povo. Isaías, quando vai falar sobre esse texto, no capítulo 63, o verso número 9, ele diz: o anjo da sua presença os salvou. E aí veja, a nuvem era seu guarda e seu guia. Ela seguia os israelitas para protegê-los de seus inimigos impacientes, prontos para atacar, mas veja que eles permaneceram na escuridão toda hora, durante toda a noite. Enquanto isso, do outro lado desse bloqueio divino, os filhos de Deus eram iluminados. Então veja, o Senhor está no arraial de Israel, o Senhor agora está a proteger Israel, então a sua presença está ali entre o povo. E uma das coisas, irmãos, importantes é que Deus preserva aqueles que serão salvos. Essa é uma peleja do Senhor. Essa é uma peleja do Senhor. Por mais que os inimigos ameacem, sempre, irmãos, eles terão ações limitadas. Então, entendem, irmãos, não é somente o poder para salvar, é também o poder de preservar. Nunca imagine que essa é uma luta sua contra o diabo somente. Se assim fosse, estaríamos perdidos. Na verdade, irmãos, o que garante a salvação do seu povo é a proteção do Senhor. É o Senhor quem protege o seu povo. E ele estava justamente ali protegendo o seu povo. Ele estava exatamente no lugar certo para manter o seu povo a salvo. Porque o exército estava avançando, Deus vai ficar atrás do povo como guarda, protegendo o seu povo e impedindo que o inimigo se aproxime de Israel. Então, Deus para salvar, Deus vai salvar aqueles, e ele mostra a sua proteção, o seu cuidado para salvar. Então veja, Deus agindo. Essa é uma ação da narrativa em que o Senhor, para preservar o seu povo e salvar, Deus ali se coloca como protetor. Deus se coloca como protetor de seu povo. Deus está ali protegendo o seu povo. E aí a narrativa vai voltar os olhos para os inimigos. Se Deus está protegendo o seu povo, o que acontece com os adversários? Veja o verso 21 ao verso número 24. Diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que o perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios. Veja o que o texto está dizendo, irmãos, que o que acontece é surpreendente. A Bíblia revela que há um vento começa a soprar. Quando Moisés ergue seu cajado, estende a sua mão sobre o mar, ventos fortes, e estavam forçando o mar a se recolher, até que o mar se recolhe e se divide. Diz o texto que se formaram paredes de águas. O hebraico dá a ideia de paredes mesmo, né? Como se fossem construções. Então o mar se abre e se transforma em paredes. Quando ele sobe, que se transforma em paredes, a terra seca aparece. E aí então, num texto onde Deus está ordenando a marchar, você veja que o povo, ele agora tem um caminho. O povo tem um caminho, uma possibilidade
de salvação. Mas não é impressionante, irmãos, uma coisa que, onde Deus diz marche, onde Deus ordena a Moisés que toque nas águas, não seria oportuno pensar que há um momento em que poderíamos exaltar o homem nesse processo? Mas veja, ainda que Deus diga marche, ainda que Deus diz estenda a mão, o capítulo todo está cheio da atividade divina. Então veja, o Deus que está protegendo a Moisés, é o seu povo também, foi Deus quem instrui Moisés a levantar seu bordão. Diz o texto que é ele quem endurece o coração, diz o texto que ele que está protegendo Israel durante a noite, quando estavam entre o deserto e o mar, agora diz que ele abre o mar. Então você veja o tempo todo Deus agindo para salvar o seu povo. E o texto nos mostra que os egípcios estavam impacientes, prontos para atacar, mas diz o texto que Deus os manteve na escuridão durante a noite. Além disso, o texto diz que as rodas começaram a se soltar. É interessante, irmãos, porque diz que Deus viu o acampamento dos egípcios. Todas as vezes que aparece esse verbo, Deus viu, significa que não é somente Deus enxergou, mas significa que Deus age a partir daquilo que ele está a enxergar. É como se é um contemplar que clama por uma ação divina. Então o texto diz que Deus começa a agir agora contra os adversários, e diz que as rodas começam a se soltar. Então eles estão em perseguição, né? Israel está passando, os cavaleiros, imaginem as carruagens, e diz que no percurso as rodas começam a soltar das carroças, né, com o seu exército. E aí o texto está também dizendo que Deus ele está lançando, numa imagem aqui, que Deus está lançando os egípcios em pânico. O Salmo 77 diz que há o pânico de Deus no acampamento dos egípcios. Então Deus não só está protegendo o povo na passagem, mas agora ele está atacando diretamente o inimigo. Rodas caindo, o pânico tomando conta. Quando as rodas caem, o texto diz que as carroças começam a cravar-se na lama, estão afundando. Então, quando eles disseram vamos sair, já era tarde demais, irmãos, porque os egípcios tiveram a ciência do que de fato aconteceu. Veja o verso 25: emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Veja, irmãos, Deus havia prometido, nós vimos que um dia eles saberiam que Ele é o Senhor, e a promessa foi dada e a promessa foi cumprida. O texto está mostrando que os egípcios estão padecendo com o nome de Deus nos lábios. Sabe? Eles estão tendo a consciência de que estão padecendo, e eles sabem, é Deus. É Deus quem está fazendo isso conosco. Irmãos, o livro de Êxodo, diante de tudo que ele revela, uma das coisas que nós não podemos esquecer, né? Que um dia, irmãos, todos os inimigos cairão e reconhecerão que do Senhor vem a salvação. Essa certeza não é fruto de nossa competência. Foi Deus quem fez tudo. E Deus, ao fazer tudo, Ele mostra que seus inimigos serão humilhados. Por mais fortes que sejam, eles um dia perecerão com o nome de Deus nos lábios. E é justamente isso, irmãos, que Deus faz com os egípcios. Ele afoga, é a sentença de Deus. O que eles reconhecem é uma realidade. Veja o verso 26 e o verso número 20 ao 28. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar,
para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ao menos um deles escapou com vida. O que o texto está dizendo, irmãos, é do jeito que Deus ordenou que o mar fosse aberto, ele ordena que o mar seja fechado, né? E aí Philip Ryken, ele comenta dizendo: não foi simplesmente uma estratégia fraca por parte de Faraó ou uma falha inesperada no equipamento militar. Não foi apenas uma tempestade repentina sobre a água, foi o poder de Deus. Foi Ele quem tirou Israel do Egito. É claro, Deus usou o vento para fazer o mar recuar. Isso mostra simplesmente que Ele é capaz de colocar a criação a serviço da redenção. Este é um mistério, um dos mistérios da soberania de Deus. Ele é capaz de usar o mundo que criou e até mesmo seres humanos pecaminosos para realizar o seu propósito salvador. Então veja, irmãos, que assim como Deus prometeu sentenciar o Egito, assim aconteceu. Deus puniu os inimigos de Israel com seu poder. O caminho que salvou o povo foi o caminho que condenou os egípcios. Jesus diz assim: aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O mesmo caminho de redenção é o caminho também de julgamento. O mesmo poder que salva é o mesmo também poder que sentencia o homem incrédulo. E Deus faz cumprir, Deus salva o seu povo, mas sentencia os ímpios, os inimigos dele. Isso é um fato, irmãos. O Deus que salva também é o Deus que julga seus adversários. Então, o mesmo Deus que protege o seu povo é também o Deus que condena os inimigos do seu povo. Então, irmãos, todos aqueles que se levantam contra o povo do Senhor, um dia serão afogados, serão destruídos, serão banidos. Somente os filhos de Deus serão protegidos. Os ímpios não. Os ímpios não. Mas você observa também, irmãos, o poder que Deus usa para salvar o seu povo. Deus usa mais uma vez o seu poder sobre as coisas criadas para salvar o seu povo. Veja o poder de Deus, como é surpreendente, que Ele usa até a criação para preservar o seu povo. Quando Deus quer salvar alguém, irmãos, Ele usa o seu poder de tal forma que aquilo que for necessário mover, Ele mova. Agora, permitam-me um comentário. O arminianismo é uma praga, uma heresia. Imagine, Deus é capaz de abrir o mar, transformá-lo em paredes para salvar o seu povo, mas no arminianismo ele não é capaz de mover o coração do pecador. Ele move a criação, manipula a criação, cria, descria, mata, faz viver, mas no arminianismo ele não é capaz de mover o coração do homem. Eu não creio nesse Deus.
Eu creio nas Escrituras que dizem que Deus, para salvar o seu povo, Ele não perguntou o que o povo queria, se o povo deveria crer. Ele simplesmente abriu o mar e disse: marchem, marchem. E essa é a grande ênfase do texto. Veja, a provisão do Senhor e a proteção do Senhor. Veja o verso 29 e 30. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Veja, irmãos, Deus é glorificado aqui. Observe que todo o poderio militar dos egípcios agora foram decepados. Deus estava humilhando e humilhou os egípcios, matou os egípcios. E Deus mostra, irmãos, o seu poder e a sua glória em salvar o seu povo. E nós devemos entender, irmãos, que Deus poderia ter sido aqui muito justo, muito radical, mas aqui Deus estava julgando aqueles que perseguiram. E veja a ironia, irmãos, foi esse mesmo Egito que tentou matar afogado os filhos de Israel. Lembre que o rei dizia: mate os filhos de Israel afogados no rio Nilo. E Deus julga o Egito e mata os egípcios justamente no mar, afogados. Então, veja, irmãos, o que a gente deve aprender é que não haverá nenhum julgamento injusto da parte de Deus. Não há nenhum julgamento injusto. Deus salva pela sua graça e julga segundo a sua justiça, e não há injustiça da parte dele ao julgar. Mas, irmãos, eles assumiram um compromisso de fé, e Êxodo termina com, o capítulo 14 termina justamente com essa observação triunfante. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu. Temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Irmãos, veja, Deus estava salvando um povo para a sua glória, mas era preciso que seu povo cresce e adorasse. Mas você viu a ordem? Deus não esperou o seu povo confiar nele antes de salvá-lo. Caso tivesse, irmão, jamais teria sido salvo. Observe que Deus tomou a iniciativa. Primeiro o povo viu a salvação, depois temeram e creram. Esse é o padrão e o propósito da salvação, irmãos. Primeiro, Deus nos liberta do perigo, salvando quando nós não podemos salvar a nós mesmos. E aí nós respondemos em fé, confiando e adorando a Deus. Por isso, irmãos, que nós não precisamos pensar que nós fomos salvos porque cremos, mas cremos porque fomos salvos. E tudo do Senhor. A história da nossa salvação, irmãos, é a história do que Deus fez para nos salvar. Do que Deus fez para nos salvar. E essa passagem, irmãos, ela faz uma conexão quando Paulo diz que essa passagem é um tipo de batismo, é um tipo de sacramento que aponta para a libertação em Cristo. E essa resposta do batismo, do sacramento,
é justamente crendo, é uma declaração da nossa crença na salvação do Senhor. Então, irmãos, a experiência do Mar Vermelho nos mostra que é o Senhor quem salva com o seu poder. Por isso que ele envia Cristo, porque nenhum homem poderia ser salvo se não fosse unicamente pelo caminho que Deus estabeleceu. Sem esse caminho, nós estamos num beco sem saída. Sem esse caminho, nós estamos perdidos. Sem o caminho que Deus estabelece, nenhum homem haverá de se salvar. E Deus mostrou isso a Israel, para que o nome dele fosse glorificado em todas as nações. Para nos mostrar, irmãos, quando adentrarmos na redenção, teremos a consciência de que foi o Senhor que nos salvou e não nada que fizemos. E como nós vimos, ele continuará protegendo o seu povo, conduzindo o seu povo para a glória dele, para desfrutar dessa tão grande salvação. Como o povo responde a tudo isso, é o que nós vamos ver hoje à noite no cântico de Moisés. Oremos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas suas misericórdias sobre nós, pelo teu favor. Que o teu auxílio esteja conosco, ó Deus, nos lembrando destas maravilhas segundo a tua vontade. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que estas verdades brotem e permaneçam em nossos corações, para a glória do teu santo nome. Amém. Cantemos, irmãos,